Bora estudar O Diplomático, Machado de Assis. Vamos a mais um conto do livro Várias Histórias. Este é um conto narrado em terceira pessoa que fala sobre o personagem Rangel. Há uma festa, uma reunião, um jantar ali, uma confraternização de um grupo de amigos, e o Rangel é o leitor do livro das sortes. Esse livro das sortes é aquele livro que você abre uma página e lê a sorte lá para a pessoa, e o Rangel está naquela, de ler ali, perguntam, lê, a sorte de tal pessoa, lê de outra, e esse Rangel era conhecido por diplomático, seu diplomático. Diplomático porque era uma pessoa que falava bem, era uma pessoa que convivia bem com todo mundo, então ele era bem diplomático realmente. Rangel já é um homem, já com uma certa idade, para a época, Para a época, hoje nós chamamos de um homem de meia idade, mas para a época já era um pouquinho mais. Era um homem solteiro, não porque não quisesse, porque aconteceu dele ficar ali solteiro, e ele estava numa época em que ele estava preocupado com aquilo e correndo atrás de algumas, de uma companheira ali, de uma mulher. Eu vou ler até alguns trechos para vocês aqui, para vocês compreenderem bem. Eu sempre gosto disso, para compreender a linguagem utilizada pelo Machado. Olha que legal. O pior é que entre a espiga e a mão há o tal muro do poeta. E o Rangel não era homem de saltar muros. Ou seja, o Rangel sempre muito diplomático, não se arriscava, não tinha coragem. Então, entre a espiga e a mão, a espiga que seria a mulher, a pretendente, e a mão dele, ele não fazia nada para avançar, sempre muito diplomático. De imaginação fazia tudo, raptava mulheres e destruía cidades. Então observa, ele era um cara de muita criatividade, muita imaginação. Na imaginação dele ele era capaz de tudo. Chegou a imaginar-se ministro de Estado, chegou a aclamar-se imperador, isso apenas lá nos seus pensamentos, porque na realidade ele era pacato, ele era muito discreto. Um dia ele reparou em Joaninha. Joaninha é a filha, do dono da casa em que ele está. A menina chamada Joaninha, lá com seus 19 anos, um lindo par de olhos. Então ele começa a observar para Joaninha, e Joaninha é uma menina, 19 anos é uma menina principalmente para ele, mas ele viu a Joaninha crescer. Desde criança ele andou com a Joaninha no colo, andava com a Joaninha no colo, no passeio público, ou seja, uma diferença de idade bem grande, e tem essa questão também, dele ter ali convivido com ela, dela ser criança, ele ver a Joaninha crescendo. Desta vez, o muro não era tão alto. Não era tão alto, não. Desta vez o muro não era alto. Desta vez o muro não era alto. E a espiga era baixinha, ou seja, era fácil de chegar naquela espiga. Bastava esticar o braço com algum esforço para arrancá-lo do pé. Rangel andava nesse trabalho desde alguns meses. Então observa, havia aquela facilidade, a espiga, comparando com a mulher aqui, estava próxima, mas ele estava nesse trabalho já há alguns meses. Quem espera, não alcança. Tá? Então quem espera, não alcança. Quem espera, apenas fica ali, cansado. Tá? E ficava naquela, Aí ele escreve uma carta para Joaninha e ele pensa em entregar essa carta, então se declarar. Era um cara realmente que ele não tinha aquela coragem, Não tinha nada disso. E ele fica em um momento sozinho ali com a Joaninha, em um determinado momento ali da confraternização, mas logo os chamam para o jogo de prendas. Justamente no momento em que ele ia ali, pensava em entregar a carta. Não sei se ele entregaria a carta, no dia que ele não acabaria não entregando a carta. Eles estão ali reunidos, o dono da casa fala ali, sobre o dono da casa, o João Viegas. O João Viegas fala ali, poxa, o Calixto não está cá. Aí ele disse mesmo que viria? Não, ele disse que viria. Então eles estão aguardando mais um convidado, que é o Calixto. E assim que ele fala, o Calixto chega. Só que o Calixto chega acompanhado por um rapaz que ele apresenta a todos, como Queiroz. Queiroz, que era empregado na Santa Casa. E esse Queiroz, ele
né, ele acabou conquistando todo mundo ali. Todo mundo começou a prestar atenção, um cara que, né, não conhecia ninguém, mas chegou ali e tomou conta do pedaço. E é claro, a mulherada começou a olhar para ele, inclusive a Joaninha. Então ele estava de olho ali esperando o momento para agarrar a Joaninha e de repente chega um cara lá, sabe-se de onde, e sem esforço nenhum, né, pode agarrar a Joaninha. Que coisa é essa? E ele fica, né, com um ciúme danado ali do Queiroz, né, não suporta aquilo ali, ele já pensa até, né, em entregar a carta mesmo, né, ele fica naquela, o que eu faço, o que eu não faço. Ah, até que um dos convidados da festa foi chamado para tocar flauta, e ele falou, não toco, né, não, o tio Rufino, né, não posso, né, dói-me um calo. Aí alguém fala, né? O Calixto, o convidado lá fala, peçam ao Queiroz que nos toque alguma coisa, ele toca muito bem. E o Queiroz tocou, né? Tocou a Casta Diva. E o Rangel diz assim, que coisa ridícula isso aí. Isso aí até os moleques assobiam na rua, uma música dessa aí. Então, ou seja, todo aquele ciúme dele ali, né? Ele está ali, né? Se sentindo o mínimo perto de alguém que naquela hora estava o máximo. Então ele se sente muito inferior ali ao Queiroz. Eles vão se sentar para o jantar, né? Para a ceia. E naquele momento falam para o Queiroz. Vamos, uma saúde, seu diplomático. Faça uma saúde daquelas. Como ele é um homem, né, das palavras, ele fala bem, todo mundo fica aguardando aquele, né, uma saúde, né, uma saudação, né, antes de comerem, né, falar algumas palavras ali antes deles comerem. E ele, né, fala, na verdade antes de comerem não, porque eles já estão comendo, mas durante o jantar, né. E ele vai falar, ele fala, mas ele fala tudo tão atropelado, tudo tão rápido, né? Tem os aplausos ali, mas não foi das melhores falas dele, não, né? E o Rangel, não, desculpa, o Rangel é ele, né? E nisso que o Rangel fala ali, eu troquei os nomes, será anteriormente? Porque agora eu me confundi. Se eu falei que quem falou nesse momento era o Queiroz, é o Rangel. Neste momento agora, que o Queiroz se levanta, depois que o Rangel fala, o Queiroz se levanta e pede a palavra. E o Queiroz, né, fala bem assim, o ilustre amigo desta casa, senhor Rangel, disse Queiroz, bebeu as duas pessoas cujo nome é o do santo de hoje. Eu bebo, né, beber, saudar, aquela que é santa de todos os dias, a dona Adelaide. E aí ele conquista a mulher da casa, aí ele fica bem com todo mundo, aí o Rangel passa, né, da cólera ao desânimo, aí ele desanima de vez, né, e acabada ali a ceia ele pensa em ir embora. Enquanto ele está pensando em ir embora, né, não se decidindo em ir embora, chega novamente, tio Rufino, toque uma quadrilha. Aí o tio Rufino, não posso, né, flauta, depois de comer faz indigestão. Então o tio Rufino, ele sempre tem uma desculpinha ali para não tocar. E aí ele fala, vamos a um víspora. O que é víspora? Víspora é um jogo, né, como o jogo de bingo, por exemplo. Você vai tirar as pedras lá e vai marcar um jogo de bingo. E o Rangel está ali desanimado, mas ele se anima por quê? Porque a Joaninha veio pedir para que jogasse com ela de sociedade. Ou seja, ele se anima, né? Vai sentar com ela, pertinho dela, ele fica feliz. E ele vai se perdendo ali no jogo, né? Cantam as pedras lá, ele não marca direito, a Joaninha marca para ele. Só que quando a Joaninha marca, ela aponta com o dedo, aí ele se encanta com aqueles dedos, ele começa a imaginar aqueles dedos e ele começa a deixar de marcar de propósito ali as pedras, né, que são cantadas. O senhor Rangel ouviu isto com singular deleite. A voz era tão doce e a expressão tão amiga que ele esqueceu tudo. Agarrou-a pela cintura e lançou-se com ela na eterna valsa das quimeras.
Casa, mesas convivas, tudo desapareceu, como obra vã da imaginação que para só ficar a realidade única, ela e ele, girando no espaço, debaixo de 1 milhão de estrelas acesas de propósito para alumiá-los. Então, ele novamente ele vai para aquela imaginação, que ele pega ela, ele abraça, ele dança. Nós vimos isso já em alguns outros contos do Machado, né? Isso é muito comum aqui no Machado. Tá? De ter essa questão da imaginação ali. Inclusive tem um conto deste livro, Mariana, que nós vamos analisar aqui ainda, também tem bastante disso. Já fica aí a dica, tá? Para você, desses dois contos tendo isso de parecido, né? Das pessoas fazerem as coisas apenas ali na imaginação. E então eles ficam por ali, né? Ainda depois do jogo, mas ele não entrega a bendita carta para ela. Quando já estão saindo de manhã, ele vê um aperto de dedos entre o Queiroz e a bela Joaninha. E aí ele vai triste para casa, né? Porque ele tem a confirmação que está rolando algo entre os dois. Ele está há meses pensando em entregar uma carta e chega o Queiroz e em uma noite leva a Joaninha dele. Então ficou sem a Joaninha. Finalzinho do conto. Otelo mata... deixa eu voltar um trecho para entender bem isso aqui. O pobre diabo, feito de devaneio, indolência e afetação, era em substância tão desgraçado como Otelo e teve um desfecho mais cruel. Tão desgraçado quanto Otelo e teve um desfecho mais cruel que o do Otelo. Então, novamente aqui, como eu tenho falado em todos os contos deste livro, tá? Intertextualidade, forte, muito presente aqui nesse livro, em vários contos. Shakespeare e Bíblia. Aqui Shakespeare dá a tragédia Otelo. Finalzinho do conto, então vamos ao trecho que eu ia ler. Otelo mata Desdémona, o nosso namorado, em quem ninguém pressentira nunca a paixão descoberta, serviu de testemunha ao Queiroz, quando esse se casou com Joaninha 6 meses depois. Ou seja, ele ainda vai servir de testemunha do casamento dos dois. Nem os acontecimentos, nem os anos lhe mudaram a índole, ou seja, ele continuou o mesmo. Quando rompeu a Guerra do Paraguai, teve ideia muitas vezes de alistar-se como oficial de voluntários. Não o fez nunca, mas é certo que ganhou algumas batalhas e acabou o brigadeiro. Então, acabou com um bom título ali. Mas era aquele cara de pensar, vou fazer e não faz nada. Esse é o diplomático. Então, aí vai a dica, pessoas muito diplomáticas que querem estar bem com todo mundo, né? Muitas vezes tem esse fim. Beleza, pessoal? Não se inscreveu no canal ainda? Se inscreve, tá? Se chegou aqui no final do vídeo, porque vale a pena. Não curtiu o vídeo, curte, aí se inscreve no canal, compartilha, ajuda o canal do Professor Cid Clay aqui a crescer cada vez mais. Gostou do vídeo? Comenta, não gostou? Também comenta, pode descer a lenha aí, tá? Tem alguma coisa a acrescentar? Tá? Coloca aí também. Por hoje é isso e simbora estudar!